Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Estamos aqui para desfrutar ainda desse alimento diário, né? Que é da série Deus nos chama para o seu reino e glória. Na mensagem 4, a obra de fé. E hoje, na mensagem de sexta-feira da quarta semana, temos o título Rebelião e Independência. Então, aqui nesse dia, nós vemos que o inimigo de Deus, por meio de sutileza, de enganos, conseguiu fazer com que o homem transgredisse. E por causa disso, o pecado entrou no homem, ele não pôde mais permanecer no Jardim do Éden. E desde então, o inimigo tem cada vez mais procurado afastar o homem de Deus, uma vez que Adão, ele se desconectou de Deus. Então, o inimigo tem feito um trabalho para que o homem se afaste progressivamente de Deus, de modo que se torne independente e manifeste a natureza rebelde satânica. E aqui em Gênesis capítulo 10, nós temos um exemplo aqui, onde Deus ele havia tratado a humanidade com relação ao dilúvio, e cerca de 175 anos depois, os homens se juntaram para edificar uma torre, a Torre de Babel. Eles foram liderados por Nimrod. Nimrod é um descendente de Cã, que começou a ser um poderoso caçador diante do Senhor. A princípio, isso pode parecer algo positivo, mas é algo extremamente negativo. Ele era caçador contra o Senhor, né? Ele era poderoso contra o Senhor. E ele descobriu a maneira de juntar as pessoas ao seu redor para exercer domínio. E com isso, ele deu início ao governo humano, né? Ele se tornou um tirano. Ele inaugurou o reino deste mundo, né? Fazendo com que as pessoas estivessem ao seu redor, ele as governasse de modo a levá-las contra Deus, a que se afastassem de Deus. Então aqui nós temos, né, que o princípio do seu reinado foi Babel. Depois ele foi para a Síria, edificou também Nínive. E veja, amado irmão, são cidades, né, são reinos que se colocaram contra o povo de Deus. No Antigo Testamento nós temos lá que a Síria, ela lutou contra o reino do norte, Israel, e levou o povo de Deus para o cativeiro. E em relação a Judá, temos que Babilônia, né, lutou contra Judá, e então o povo foi levado em cativeiro para a Babilônia. Então assim, o trabalhar do inimigo, né, perdura até os dias de hoje. Nós vemos que na atualidade também não é diferente. O governo do anticristo, né, os homens têm se juntado para fazer com que as pessoas se voltem contra Deus, né, neguem a existência de Deus e os seus princípios morais, éticos, os princípios cristãos que Deus colocou dentro de nós. Então veja, o que nós precisamos fazer é perceber que esse governo está fadado ao fracasso. Nós temos um rei. O nosso rei, ele vai reinar em um reino eterno. Então aqui em Salmo capítulo 2, nós lemos aqui, né? Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os laços e sacudamos de nós as suas algemas. Então vejam, o inimigo, ele quer que a humanidade, né, coloque Deus de lado. Que não sirva ao Senhor, mas o Senhor, como nosso Criador, ele tem direito sobre nós. Versículo 4 diz: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei, aleluia! O Senhor constituiu o rei sobre o monte santo Sião. Proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aleluia! Então, amados, nós não temos relação com o reino deste mundo. Este reino ele vai ser totalmente destruído. Nosso reino é o reino que há de vir. É o reino eterno do nosso Senhor. O reino do nosso Deus e Pai. Então, precisamos, né, buscar o Senhor. O homem ele se desconectou ali em Gênesis, mas hoje nós podemos invocar o nome do Senhor e nos conectar a Deus, para poder fazer parte do seu propósito eterno e cooperar para o estabelecimento do seu reino. Louvado seja o Senhor, que o Senhor abençoe a todos. Amém.